Fala galera, professor Osvaldo Júnior. Gente, a aula de hoje ela é importantíssima para o seu edital. Afinal, nós vamos falar sobre a resolução CONTRAN número 789 de 2020 com suas alterações. Você vai colocar essa aula no seu coração fazendo tum-tum, ok? Aí eu garanto, é ponto certo na sua prova. Gente, essa resolução ela é enorme. Aqui eu comecei falando da parte inicial com os tópicos que, porventura, poderão vir na sua prova, ok? Então, a partir de agora, muita atenção. Nós vamos começar no mais alto padrão. Gente, essa é a resolução número 789 de 2018, junho de 2020, ok? Artigo 1º diz: esta resolução consolida normas sobre o quê? Sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Pronto, já começamos com gabarito. Por quê? Porque esta resolução, a 789, ela consolida o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Gente, coloca isso no coração fazendo tum-tum. Olha só, capítulo 1º da sua resolução do CONTRAN, do processo de habilitação do condutor. Muita atenção, por quê? Porque o candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, a ACC, e da Carteira Nacional de Habilitação, é isso mesmo? Solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal do seu domicílio ou residência, na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos. Cuidado, coloca essas peças-chave no seu coração, porque o candidato à obtenção da ACC e da CNH deverá preencher os seguintes requisitos. E quais requisitos são esses, professor? Estes daqui. Primeiro, ser penalmente imputável. Segundo, saber ler e escrever. Terceiro, possuir documento de identidade. E quarto, possuir cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF. Professor, mas se faltar algum deles, vai poder possuir a ACC e a CNH? Não vai mesmo, porque aqui deverá preencher os seguintes requisitos, ou seja, tem de preencher os 4 requisitos, ok? Vamos dar continuidade. Gente, atenção, porque no artigo 2, parágrafo 1º, diz o seguinte: após o cadastramento dos dados informativos no Registro Nacional de Condutores Habilitados, ou seja, o RENACH, o candidato deverá realizar na seguinte ordem. Então, ele precisa disso daqui, ó. A avaliação psicológica, ok? Exame de aptidão física e mental, ok? Curso teórico técnico, ok? Exame teórico técnico, ok? Curso de prática de direção veicular, ok? E exame de prática de direção veicular. Agora, esse bizu você vai colocar no seu coração esta palavra-chave aqui, ó, na seguinte ordem. Porque no dia da sua prova, a banca pode pegar como, por exemplo, o exame teórico técnico e jogar lá para cima e dizer que é o tópico 1. Tá certo isso, meu aluno? Não tá certo, porque na lei diz o seguinte aqui na resolução, ó, na seguinte ordem. Então, a ordem que você vai levar para a prova é essa daqui: avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico, exame teórico, curso de prática e exame de prática de direção veicular. A ordem é essa. Cuidado, no dia da prova a banca vai trocar. Não caia nessa pegadinha, tá bem? Bora lá, o artigo 2º, parágrafo 3º, diz o seguinte: o processo de habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal pelo prazo de 12 meses
contato da data do requerimento do candidato. Professor, que prazo eu levo para a minha prova? Meu aluno, você vai levar para a sua prova fazendo tum-tum o prazo de 12 meses. Está aqui, ó, grifado para você. O prazo é 12 meses. Cuidado, que a banca pode colocar 6 meses, 11 meses, 11 meses e 10 dias. Porém, o prazo correto para você acertar a questão é 12 meses. Certinho? Vamos dar continuidade. Agora, gente, vamos no artigo 3º. Meu aluno, coisa importante. Aqui está bisurado as partes iniciais, só que essa resolução, já falei que ela é um pouquinho grande. Você não vai se apegar só a isso. Você vai ler a lei seca, ok? E aí vai pegar com essa aula bisurada, eu garanto para você. É sucesso. Essa é a parte 1. Para mim entender que você está precisando da parte 2, você tem de curtir e se inscrever no canal, que é para mim ver que é relevante e fazer a parte 2 para vocês desse mais alto padrão bisurado. Gente, então vamos dar continuidade. Artigo 3º. Para a obtenção da ACC, que é o quê? Autorização para conduzir ciclomotor, e da CNH, que é o quê? Carteira Nacional de Habilitação, o candidato deverá submeter-se à realização de... Então, se você quer obter a ACC e a CNH, você vai ter de se submeter-se a isto: avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, exame escrito sobre a integralidade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor e exame de direção veicular, realizado em via pública em veículo de categoria para a qual esteja se habilitando. Informação importante, atenção a isso, porque esse exame não é digital. Esse exame é um exame escrito. Cuidado, no dia da prova ela vai trocar, porém o correto é exame escrito. Outro bizu importante, por quê? Porque o exame de direção veicular, ele tem de ser realizado em via pública. O gabarito é via pública e não via fechada, via restrita, via reservada. Se vier alguma desses três, está errado. O gabarito é via pública. Cuidado para você não trocar no dia da prova, ok? Gente, esse material aqui, ó, ele já está totalmente atualizado. Por quê? Porque essa é a redação dada pela Resolução CONTRAN número 849, de 8 de abril de 2021. Ou seja, esse padrão aqui já atualizou todos os padrões anteriores. Então, você vai levar esse daqui para a sua prova. Inclusive, essa resolução do CONTRAN aqui, ó, é tópico do edital do DETRAN. Então, cuidado, tá? Aqui já está gabarito. Atenção você que vai fazer Polícia Rodoviária Federal. Isso aqui vai estar no seu edital. Então, começa a verificar desde agora, porque aqui está no mais alto padrão para você acertar a questão, tá bem? Então, vamos dar continuidade. Por quê? Porque o artigo 4º ele é muito importante. Afinal, fala o exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Meu aluno, muita atenção a essa palavra-chave aqui, ó. Residência ou domicílio do examinado. Porque, ó, essa residência ou domicílio do examinado é onde o cidadão mora, tá bem? Se vier na prova falando na República Federativa do Brasil, tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil é o país que você mora. Aqui tá bem claro, residência ou domicílio do examinado, ok? Então, vai ser no ambiente que você mora, no ambiente que é o seu domicílio, no ambiente que é a sua residência, ok? Leva essa informação para a sua prova. Será realizado no local de residência ou domicílio do examinado, ok? Muito tranquilo. Vamos dar continuidade. E será renovável com a seguinte periodicidade. Vamos lá, tópico 1. Vai ser renovado a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Opa, então se o cidadão tiver idade inferior a 50 anos,
o prazo para ser renovado é de 10 anos, ok? Tópico 2. A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Então, esse prazo é de 5 anos, se a idade dele for igual a 50 ou superior, e menos de 70 anos, ok? Próximo, tópico 3. A cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Meu aluno, cuidado, isso aqui é muito importante, ó. Cuidado para você não confundir, coloca no seu coração, fazendo tum-tum. Você não pode perder essa questão, ok? Gente, o artigo 4º, parágrafo 2º diz: quando houver indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos no inciso 1, 2 e 3 poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Então, cuidado, porque caso haja indício de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, ó, esses prazos aqui acima, ó, eles vão ser alterados. Vai ficar a cargo do perito ou examinador. E isso daqui já está atualizado, tá? Redação dada pela Resolução CONTRAN, número 849, de 8 de abril de 2021. Então, você não pode errar isso. Cuidado. Gente, o artigo 5º diz: o exame de aptidão física e mental será exigido para essas hipóteses aqui, ó. Obtenção de autorização, né, para conduzir ciclomotor e da CNH, renovação da ACC e das categorias CNH, adição e mudança de categoria e substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro. Então, esses são os casos que vai exigir o exame de aptidão física e mental, ok? Artigo 5º, parágrafo 1º diz: por ocasião da renovação da CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o curso da direção defensiva e de primeiros socorros, ou cujo exame de aptidão física e mental esteja vencido há mais de 5 anos, cuidado com essa data, porque no dia a banca vai trocar, contados a partir da data de validade, deverá submeter-se ao curso de atualização para renovação da CNH, previsto no item 4 do anexo 2. Cuidado com a data de 5 anos, porque a data é 5 anos, não é 6, não é 4, não é 3 e não é 7. É 5 anos. Cuidado para não cair na pegadinha da prova. Artigo 5º, parágrafo 2º. É isso mesmo? Muito bem, vamos dar continuidade. A avaliação psicológica será exigida nos seguintes casos. Aqui vamos falar sobre a avaliação psicológica. Afinal, ela vai ser exigida nos seguintes casos: obtenção da CNH e da ACC, renovação do documento de habilitação se o condutor exercer atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens, substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro e por solicitação do perito examinador. Então, estes são os casos que será exigido a avaliação psicológica. Muito tranquilo. Gente, o artigo 6º diz: no caso de mudança de categoria, o retorno à categoria anterior dar-se-á assim que cessar a ação causadora da mudança, devendo o condutor submeter-se aos exames previstos para a renovação da referida categoria, tá bem? Então, coloca essas informações no seu coração, porque agora nós vamos começar, gente, o capítulo 2º. Vamos falar do processo de habilitação do condutor. Muito tranquilo. O artigo 7º diz: a formação do condutor de veículo automotor e elétrico compreende a realização de quê? De curso teórico-técnico e de prática da direção veicular, cuja estrutura curricular, carga horária e especificação estão definidas no anexo 2.
Gente, vocês têm de ler esse anexo 2, porque lá vai estar descrito a estrutura curricular, carga horária e especificações, tá bem? Vocês têm de saber isso. Artigo 8º. Para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor de prática de direção veicular e portar a licença para a aprendizagem veicular, que é o LADV, expedida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, contendo no mínimo as seguintes informações. Vamos lá. Atenção, porque quem é que tem de portar isso? É o instrutor do aluno ou é o aluno? É o aluno, mas no dia da prova ela vai trocar, tá bem? O aluno tem de estar portando isso, olha só. Ele tem de estar acompanhado por um instrutor da direção veicular e portar a licença para aprendizagem veicular, tá bem? Olha só, importante, exigida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, contendo no mínimo, olha só, ele tem que conter no mínimo as seguintes informações: identificação do órgão ou entidade executiva de trânsito expeditor, muito bem. Tem que conter o nome completo, o número do documento da identidade do CPF e do formulário do RENAST do candidato, a categoria pretendida, o nome do Centro de Formação de Condutores responsável pela instrução, como por exemplo a autoescola, o CFC, e tem de ter prazo de validade, ok? Atenção, gente, porque no artigo 8º diz, parágrafo 4, o candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nesta resolução terá a LDV suspensa pelo prazo de 6 meses. Então é isso mesmo, vai ser suspensa pelo prazo de 6 meses. Então, se não estiver portando o documento responsável contendo tudo isso daqui, ó, e esse documento quem tem que portar é o aluno, ele vai ter a sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. É isso mesmo, futuro aprovada e aprovada. O prazo é de 6 meses. Meu aluno, dessa forma eu garanto para você, se vier questões relacionadas a isso, é ponto certo. Você vai ter de revisar essa aula. Após revisar essa aula, você vai ler a lei seca. Aí eu garanto para você, meu aluno, é ponto certo. Mas por que, professor? Por que meu aluno? Simples assim.